Olá, Fábio Senna. Olá, você que nos acompanha. Como sempre, o Repórter Gospel mantém o cristão muito bem informado. E hoje nosso assunto é muito sério, importante e pertinente na atualidade. Com certeza você já ouviu falar em transtornos mentais ou doença mental. Segundo especialistas, existem vários tipos de transtornos. A nossa equipe de reportagem está hoje aqui com o Dr. Daniel Berger II, norte-americano. Está viajando pelo Brasil com o propósito de expandir o Evangelho do Reino de Deus. O pastor e Dr. Daniel Berger é o fundador e diretor dos Ministérios Internacionais Aletheia. É conselheiro, autor de vários livros sobre aconselhamento cristão, teologia prática, educação, história e filosofia da construção da saúde mental. Muitas pessoas, ao serem diagnosticadas com algum desses transtornos, logo perdem a esperança. E muitos, mesmo sendo submetidos à terapia, é triste ressaltar que líderes, até pastores, têm dado cabo à sua própria vida. É isso aí, Fábio, agora sim, estou aqui perto dele, do Dr. Daniel Berger, que veio com o propósito de expandir o Evangelho de Jesus. E a gente vai descobrir agora de que forma. Fica de olho aí, ok? Antes de tudo, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É meu prazer. Obrigado. Mas aqui ao lado também, Fábio, está o pastor Adalberto Taques, é isso? Isso. Ele está hoje aqui como intérprete, viu? A gente está precisando até de intérprete, hein? Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos que vamos. Como eu disse no início, viu? É um assunto muito sério, pertinente nos dias atuais. E vamos tirar dúvidas aqui com o Dr. Daniel Berger, tá? Quantas vezes o senhor já veio no Brasil? It's my third time. É a terceira vez. Qual é a sua expectativa para alavancar o aconselhamento bíblico no Brasil? Tell us about your expectation to lift up the Bible counseling. Well, the biblical counseling movement before I came here had begun to really grow. Então, depois que eu tenho vindo, né, o aconselhamento bíblico tem realmente crescido. Because since Kreplinianism was introduced to Brazil, desde que o kreplinianismo foi introduzido ao Brasil, the suicides and number of people struggling has increased, not decreased. Então, o suicídio e o número de pessoas que vivem essa luta, essa peleja, aumentou ao invés de diminuir. So it's not a system or a phenomenology that helps or heals people. Então, não é um sistema ou uma fenomenologia que ajuda a curar as pessoas. And so the church is beginning to realize this isn't working. A igreja, então, está começando a perceber que isso não está funcionando. So my desire is to give God's truth and let Him convict and encourage. Então, o meu desejo é que Deus faça essas pessoas chegarem até a verdade e possam ser transformadas. And the same is happening in the United States as well. E o mesmo tem acontecido nos Estados Unidos também. Pastor, o mal do século, depressão, que é tido como um dos transtornos, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre depressão, porque tem uma telespectadora assídua que mandou também uma pergunta, né? Sabendo que o senhor ia estar aqui. Mas antes de tudo eu quero saber qual a diferença entre transtornos mentais ou doenças mentais, se é que existe, né? And mental disorders. Is there any difference? São o mesmo? Disorders and illnesses. São a mesma coisa. São a mesma coisa. E como que se explica? Qual o fundamento para a gente ter essa certeza? So, based on what we can say that
mental disease and mental disorders are the same. Mental illness is a creation within evolutionary thinking. Então, a doença mental é uma criação a partir de uma perspectiva evolucionista. A psychologist named Wilhelm Wundt in pre-Nazi Germany. Então, um psicólogo chamado Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt, na era pré-nazista, and he taught that the soul was not spiritual or metaphysical, but that it was physical. Ele dizia que a alma não é nada metafísico, né, espiritual, mas é algo realmente físico. This is a belief called materialism. Essa é uma crença chamada materialismo. And so from that point on, any thought or emotion or behavior was looked at as a product of the body. Somewhere the body was messing up. Então, a partir desse ponto, a ideia é que se havia algum problema, alguma desordem, fosse ela mental, emocional ou até mesmo de comportamento, isso passou a ser compreendido como algum tipo de doença física, a partir do que era físico. So the brain dysfunction, então a disfunção cerebral, chemical imbalance, desequilíbrio químico, or genetic theories. Ou teorias genéticas. These are the three major ideas of where in the body bad thoughts come from. Então, essa é a ideia majoritária sobre de onde vêm esses maus pensamentos, essas mau funcionamento da alma, da onde viria. And so there's been no actual science. You can't study beliefs or hopelessness or anxiety with science. Então, na verdade, não há realmente uma ciência. Você não consegue estudar crenças, né, como a ansiedade, a falta de esperança, de forma científica. In fact, it's actually not a medical issue. It's a field called phenomenology. Então, na verdade, não é nenhuma questão médica. É um campo chamado fenomenologia. So I can know somebody's anxious by my own anxiety. Eu só posso, por exemplo, saber da ansiedade de uma pessoa a partir da minha própria ansiedade. But no one's ever seen anxiety. We have it in our hearts, in our souls. Mas ninguém nunca viu a ansiedade. Nós temos isso dentro de nós mesmos. We can see the effects in our bodies. Nós podemos ver os efeitos no nosso corpo, in our behaviors. No nosso comportamento. But anxiety is a phenomena that's metaphysical, spiritual. Mas a ansiedade, na verdade, é um fenômeno metafísico. Ele é interno. And that's why no mental disorder has ever been actually tied to the body. Então as causing it. Então é por isso que eu entendo que essa chamada doença mental, né, ela não está, vamos dizer assim, amarrada ao corpo. E os diagnósticos, como são alcançados, né, e como tratar então? What about the diagnostics? How do we know about it and how to treat it? Well, one of Wilhelm Wundt's students, então, quando esse Wilhelm estudou isso, his name was Emil Kraepelin. Um dos estudantes, do Emil Wundt era Emil Kraepelin. And Sigmund Freud was also a student. E Freud também foi estudante dele. But Emil Kraepelin became the theory, like in the United States. Então, Emil Kraepelin, ele foi o teórico disso nos Estados Unidos. The entire mental health system is Kraepelinian. Então, todo o sistema mental, né, é kraepeliniano. Kraepelin took what historically was called insanity or madness. Então, Kraepelin pegou o que historicamente era tratado como insanidade ou loucura. And he tried to split them into different constructs or what he called diseases. E ele então foi e dividiu isso entre diferentes construtos, né, de doenças. Our diagnostic system O nosso sistema de diagnóstico
the book, the DSM-5 or Diagnostic and Statistical Manual. Esse livro que é o livro de manual diagnóstico, né, da saúde mental, o último, o 5, né? Is based on Kreplin's attempt to split these different behaviors and mindsets into different disorders. Ele é baseado nesse sistema krepliniano, né, de dividir através de determinados comportamentos. So descriptive psychology is what's actually going on. Então, na verdade, o que acontece é uma psicologia descritiva. So, for example, how do we know someone has anxiety disorder? Então, mais uma vez o exemplo. Como você sabe que uma pessoa tem uma desordem de ansiedade? And because they're anxious, we describe that it's anxiety disorder. Então, por causa dessa ansiedade que é descrita desta forma. If someone's sorrowful or hopeless or guilty, we call that depression. Então, se alguém, por exemplo, está triste, sentindo-se culpado, guilty, sorrowful, e sem esperança, é considerado como alguém que está com depressão. They're not finding anything in the body, they're just describing a phenomena and categorizing it. Então, não há nada que você descubra no corpo em si para categorizar isso. É apenas uma descrição que é observada. Como é que faz para adquirir esses livros? She's asking about your books, where we can find and learn it and understand about this. In português, in SEBI, SEBI. They've translated them all into Portuguese, and in English on Amazon or Barnes & Noble as well. Então, aqui no Brasil, em português, a SEBI é responsável pela tradução e a distribuição, mas mesmo em inglês é possível encontrar pela Amazon. SEBI, Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, né? É isso, e você pode conferir lá. Por que da incidência da depressão e em todas as faixas etárias no mundo atual? Why there are so many depression and in all ages of people? Well, there's two reasons. Number one, existem duas razões. A primeira, I believe that depression is our normal. Eu acredito que a depressão It's a normal human condition. É uma condição normal das pessoas. Every single person wants to escape sorrow. Todas as pessoas querem de alguma forma fugir da tristeza. Everyone's looking for hope. Todos estão procurando esperança. Desiring happiness. Desejando a felicidade. And trying to get rid of guilt. E tentando fugir também, se livrar da culpa. And those are the core elements of what we call depression. E esses são justamente os elementos centrais Deep do que a sorrow, gente chama de depressão. Deep sorrow, Profunda tristeza, hopelessness, falta de esperança and guilt. e culpa. And so psychiatry sees people as depressed as something went wrong. Então, para os psiquiatras, o entendimento deles é de que alguma coisa deu errada. But the Bible teaches from Genesis 3 all the way to Revelation 22 Mas a Bíblia nos mostra desde Gênesis 3 até Apocalipse 22 that sorrow and guilt and hopelessness are a part of our lives. que a tristeza, a culpa e a falta de esperança é tudo parte da nossa vida. In fact, there's an entire book called Lamentations on sorrow. Na verdade, existe até mesmo um livro na Bíblia chamado Lamentações, que é todo sobre tristeza. But we want to escape sorrow Mas nós queremos fugir da tristeza. and not understand God's plan to use sorrow in our lives. E sem entender como Deus usa essa tristeza nas nossas vidas. So depression is being honest about the brokenness of ourselves, others around us, and the world. Então, na verdade, a depressão é uma condição sincera, honesta sobre todas as coisas que nós fizemos e que traz tristeza para nós e para outras pessoas. And the second reason is A segunda razão is the rise of humanism. essa crescente do humanismo. When you tell people the answer's inside, self-esteem and self-realization. Quando você fala para as pessoas que a resposta está lá dentro, né?
na sua autoestima, o seu amor próprio. And you are told that you need to be your hope. E você está, na verdade, dizendo para ele, você tem que ser a sua própria esperança. And you see on Facebook and other social media that everybody has it, together, doing well. Então você vai ver justamente nessas mídias sociais, Facebook e outras, as pessoas dizendo, não, está tudo bem. You come to a place of hurt and hopelessness from seeing this. Sorry. You come to an honest place of hopelessness that you can't help yourself. Então, quando você chega na depressão, na verdade, aí você está naquele lugar verdadeiro de que você não consegue se ajudar. In Proverbs it says, "Hope deferred makes the heart sick." Quando a esperança não a esperança falha, o coração fica doente. And it makes the heart sick. So, depression is our norm. We're all looking for an escape from our human nature. Então, a depressão é o normal de todos aqueles que querem fugir da tristeza. In fact, the Bible says in Psalm 34 Na verdade, a Bíblia nos fala, no Salmo 34, that God is near to the brokenhearted, que Deus está próximo daqueles que têm o seu coração quebrantado. and He saves the crushed in spirit. E eu não sei. Crush, like to smash. E ao lado daqueles que têm o seu espírito quebrantado. Depression has the idea of pushing down. The crushing is just to annihilate. Então a depressão dá essa ideia de algo que é colocado para baixo e na verdade a Bíblia usa outra expressão que fala do quebrantado. In other words, until Christ becomes our only hope, we can't get saved. Então, até que nós cheguemos à conclusão de que Cristo é a nossa única esperança, nós não podemos ser salvos. So depression is the point of receiving Christ. Então, na verdade, a depressão é um ponto para que a pessoa receba Cristo. Mas agora eu vou entrar no outro assunto aqui que eu gosto, entendeu? O senhor é conselheiro bíblico, né? Agora, essa caminhada aí, se é assim que eu posso me expressar, vai salvar muita gente, porque aí entra o Evangelho de Jesus, né? She's saying that the counsel it's very important because in this situation comes the gospel of Christ. I think she wants to know how this changed everything. So everyone knows they have a problem when they come for counseling. Então, quando as pessoas procuram aconselhamento bíblico ou qualquer outro tipo de aconselhamento, a pessoa tem ciência de que ela tem um problema. The problem is to accept a psychiatric diagnosis for these problems. O problema sobre esse problema é às vezes aceitar o diagnóstico psiquiátrico. Means they've accepted a psychiatric phenomenology. Isso requer que ele aceite também a fenomenologia psiquiátrica. And one of the main philosophies of psychiatric phenomenology E uma das principais filosofias por trás dessa fenomenologia psiquiátrica is called individual degenerationism. é chamado de degeneração individual. It's an evolutionary idea, Essa é uma ideia evolucionista, natural selection. da seleção natural. And the idea is that normal people have it together. They have problems, but not for long periods of time. Nesse pensamento da degeneração individual, concebe-se que as pessoas, na sua maioria, elas são normais. Elas podem ter alguns problemas, mas isso é tudo ocasional, né? Então, as pessoas elas são normais. And so the idea is that some people degenerate and become abnormal or disordered. Então, desse grupo maior, onde as pessoas são normais, alguns são degenerados, né? E por isso eles têm algum tipo de anormalidade ou distúrbio, desordem.
But the Bible doesn't teach individual degenerationism. Mas a Bíblia não ensina essa degeneração individual. It teaches universal Ela degenerationism. ensina a degeneração universal. If Christ is normal, Se Cristo é normal, then all of us are abnormal compared to Christ. todos nós, então, em comparação a Cristo, somos, na verdade, anormais. And regeneration begins the process of being restored to his mind. Então é a regeneração que vai começar esse processo para que nós tenhamos a mente de Cristo. But that means we're all mentally, emotionally, and behaviorally struggling. Então isso significa que todos nós estamos mentalmente, os nossos comportamentos e sentimentos em luta para que se torne normal. We have problems, but it's not a disorder. Nós temos problemas, mas isso não é uma desordem. It's not the order that God created us and desired for us. Então não foi assim que nós fomos criados e não foi para isso que nós fomos designados. In fact, in Genesis 3, you see anxiety and guilt and deceit and all the core components of psychiatric constructs. In Genesis 3. Então, em Gênesis 3, a gente vai observar todos esses elementos. Shame, Vergonha, guilt, culpa, hopelessness, falta de esperança, anxiety, ansiedade, deceit, decepção. the pursuit of desires over God's truth. A pessoa perde de vista o desejo da verdade de Deus. So all that psychiatry is trying to explain in phenomenology is explained in Genesis 3 and Então, throughout the Bible. Tudo que nessa fenomenologia psiquiátrica é tentada ser explicada de uma perspectiva naturalista, a Bíblia, na verdade, mostra nesse rompimento com Deus. The psychiatry is saying that science and medicine are the answer. The Bible says that Jesus is the answer to our soul's problems. Então, os psiquiatras vão dizer a medicina, a ciência é a solução, enquanto que a Bíblia diz Jesus é a solução. Agora tenho a dizer super importante, assim, fantástico, que eu ouvi hoje de manhã lá na palestra, né, que o Senhor diz: você não tem que acreditar no que eu digo, mas no que você for escolher. She's asking about the beginning of your prelection, your teach that we do not have to believe in what you say, but you have to choose in what you believe. So, what do you say about it? What we believe becomes our identity. So our phenomenology becomes who we perceive ourselves to be. Então, o que nós cremos é o que se torna a nossa identidade. Então, a fenomenologia que nós escolhemos é aquilo que nos dá a percepção de nós mesmos. When children are told that they're abnormal, that stigmatizes them and they begin to believe that. Então, quando as crianças são assim declaradas anormais, nesse sentido do distúrbio, elas são estigmatizadas e levadas a crer nisso, que elas são anormais. But this is true in every counseling situation, whether it's biblical or secular. Então, isso é verdade em todo aconselhamento, seja ele bíblico ou secular. So, every counselor is trying to help the person see themselves from their phenomenology, from their perspective or Então, worldview. todo conselheiro ele quer ajudar, no caso, a criança que precisa de aconselhamento, tratamento, a se enxergar, né, da maneira correta. But we can't change someone's faith. Mas nós não conseguimos mudar a fé das pessoas. É o Espírito Santo que muda, né? A gente sabe muito bem disso. Agora, uma pergunta que não quer calar. Como é que faz para encontrar um conselheiro? Em todas as igrejas evangélicas é possível encontrar com essa mesma linha de pensamento? She was asking about is it possible to find in every church this line of thought of biblical counsel. Is it possible? It's possible, but we would have to stop accepting psychiatric phenomenology and return to historical
soul care or biblical phenomenology. É possível desde que haja essa quebra, né, de paradigma, de crença no tratamento psiquiátrico, né, e voltar a crer na restauração bíblica do cuidado da alma. Voltar a crer. Se todo cristão diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática, por que ainda muitos cristãos estão se submetendo a esse tipo de tratamento? If every Christian says that the Bible is our only rule of faith and practical, why so many are not using it yet? Another philosophy Outra filosofia called epistemology. chamada epistemologia. It's the study of what is true and how do we know it's true and where did truth come from. É o estudo de o que é verdade, como nós sabemos, né, como nós apreendemos essa verdade e da onde vem essa verdade. So we are faced with two different groups or people saying this is true. Então nós temos que nos deparar com dois grupos dizendo, olha, isso aqui é verdade. And the Bible says that in 2 Peter chapter 3 Mas a Bíblia diz lá em 2 Pedro capítulo 3 that the divine power of God has given us everything pertaining to life and godliness. Então, That God's divine power que o divino poder de Deus has given us all things pertaining to life and godliness. Então, tem nos dado todas as coisas para a vida e a piedade. That through knowing God, E através de conhecendo Deus, we can participate in His divine character. nós podemos então participar do seu caráter divino. So we just, in truth, we don't believe the Bible is sufficient to do that, and we go look for other things. Então, na medida que as pessoas não acreditam que a Bíblia é suficiente para isso, aí então ela vai procurar outras coisas. So it goes back to who has the authority over the soul, the psyche. Então, voltamos naquele ponto. Quem é a autoridade sobre a alma? Because we will believe whoever we hold as the authority. Então, nós vamos crer naquele que nós acreditamos que possui a autoridade. Como é que faz para fazer parte do aconselhamento bíblico? A SEBI está com um programa de formação aí que está vindo agora aqui para o Brasil, né? Como é que faz? Leigos também podem se inscrever, podem participar? How is it possible to someone to make this training of biblical counsel? Is it possible to only pastors, only elders, or common people? No, we are desiring, the Bible calls all of us to disciple. Então, nós entendemos que a Bíblia chama todos para o discipulado. Even secular psychiatrists, psychologists and therapists Mesmo esses terapeutas seculares, are disciplers. eles estão de alguma forma discipulando. If you believe in Freud's phenomenology, Se você acredita, por exemplo, na fenomenologia de Freud, you're a disciple of Freud. você é discípulo de Freud. If you believe in Kreplinianism or psychiatric disorders, Se você acredita nesse kreplianismo, né, esses distúrbios psiquiátricos, you're a disciple of Kreplin. você é discípulo de Kreplin. And as Christians, we receive comfort from God and then are to comfort others, Paul says in 1 Corinthians. Então, como cristãos, nós recebemos o consolo de Deus e somos chamados a dar consolo aos outros. This is God's desire that we all disciple. Então, esse é o desejo de Deus para que todos nós façamos um discipulado. We call that counseling, but it's discipleship. Nós chamamos de aconselhamento, mas na verdade é discipulado. Whether Christian or secular. Mesmo seja cristão ou seja secular. Muito bom, hein, Fábio? Só que nosso tempo, né, tá estourado. Mas eu quero pedir para deixar o contato, como é que a pessoa faz para se inscrever.
the contacts. through SEBI. Através da SEBI. And on my website, drdanielberger.com as well. E no website dele, drdanielberger.com. Olha, o Repórter Gospel agradece, tá, a presença de vocês. É o cristão muito bem informado. Obrigado. Thank you. É isso aí, Fábio, com você. Com imagens de Diogo Andrade, eu sou Nilce Gouveia para a TV Mato Grosso 27.1.